assunto é a gente continuar o que a gente começou na semana passada, falando um pouquinho sobre, estudando junto um pouquinho sobre Adaptive Cards no Power Apps. Então, aí até pegando o gancho da pergunta do Lucas. Lucas, eu vi que você perguntou aqui sobre por que o Adaptive Cards está tão em alta. Na verdade, o Adaptive Cards é uma coisa que sempre esteve em alta para o Teams. E aí o que aconteceu é que a Microsoft começou a liberar isso em outros lugares. Por isso que você viu, por exemplo, no SharePoint Framework, que é o SPFX aí que ele comentou, para quem não conhece, é o SharePoint Framework, que é uma forma de você desenvolver componentes para dentro do SharePoint. Então, para aqueles que não conhecem, o SharePoint é aquela ferramenta onde você consegue criar portais e sites internos, né, intranets ali para sua empresa, é onde você faz gestão de documentos também e tudo mais. E dá para você criar componentes que vão ficar dentro das páginas. Então, componente, sei lá, você faz um componentinho ali que vai ter uma telinha específica e tudo mais. E aí a Microsoft lançou uma forma de você criar Adaptive Cards no SharePoint Framework. Então, foi uma coisa nova, é uma coisa nova também que a Microsoft lançou, não faz muito tempo. Mas, assim, Adaptive Cards é uma coisa que já existe no Teams há eras, faz muito tempo. E aí ela fez uma forma da gente criar isso com low code, que seria com o Power Apps, e também dá para usar ele no Copilot Studio, como o Renato mostrou na live passada. E também tem no SharePoint Framework. Mas eu não vejo assim que está em alta, é só porque é uma forma integrada de mostrar um tipo de conteúdo. Então, a Microsoft fez isso para o Teams, estava funcionando muito bem, ela começou a centralizar e canalizar isso para outras formas. É assim que eu vejo. E aí, na semana passada, então, a gente começou a olhar o que são esses Adaptive Cards, quais algumas das possibilidades dentro do Power Apps. Então, tem esse recursinho chamado Cards, que a gente pode criar. E aí, a ideia é a gente brincar mais um pouquinho hoje. O que eu queria tentar fazer? Eu queria tentar ter uma necessidade que eu tenho muito grande, eu já tive muito grande ano passado também, que era de confirmar com a galera da minha equipe se aquilo que a gente está planejando para eles trabalharem na semana se faz sentido, ou para a semana seguinte. Então, supondo que lá para quarta, quinta-feira, eu preciso confirmar que todo o planejamento da semana que vem está pronto, e que o Renato vai trabalhar nessas tarefas e eu vou trabalhar naquelas tarefas. E eu gostaria de mandar um card, de repente, para todo mundo da equipe, cada um com as suas tarefas, para a pessoa confirmar se aquilo faz sentido ou não e me dar um feedback. Porque daí eu não preciso ficar mandando mensagem para cada um. Eu faço uma automação que faz isso automaticamente. A gente não vai fazer todo esse processo hoje, mas eu queria tentar, não testei, tá? Eu não estou fazendo demo de nada, a gente está estudando junto. Não fiz isso, eu só tive a ideia de repente dá para a gente fazer um card que depois vai ser gerado automaticamente para coletar essa informação para mim. Então, o legal do Adaptive Cards é que a gente não só pode mostrar informação, mas a gente pode coletar ações do usuário também. Então, é isso que eu quero tentar ver se a gente consegue fazer com esses Adaptive Cards aqui. Então, a gente já viu que dá para fazer lógica de pegar variável e colocar fonte de dados. O que eu queria tentar fazer é a gente tenta criar um card que vai mandar algumas informações para a pessoa e vai retornar para a gente uma ação. Pelo menos isso, e aí na semana que vem a gente continua. Então eu estou aqui num ambiente onde eu tenho o meu Power Apps, eu vou criar um card novo. Eu vou chamar ele de feedback, planejamento de atividades. Quando a gente cria um card, aparentemente ele cria como se fosse um aplicativo mesmo, é só um formato de aplicativo diferente dentro do Power Apps, mas continua sendo um aplicativo. E ele já vem com uma estrutura aqui de card. Mas eu gostaria de mostrar algumas coisas a mais. Então, eu gostaria de mostrar, de repente, uma tabela que vai ser... Vamos trocar o título aqui de cima. Vamos chamar atividades planejadas para a semana que vem. Para as próximas semanas. Vou mudar o idioma do meu. Próxima semana. Vamos colocar aqui. Veja abaixo a lista de atividades planejadas para você e dê o feedback se fazem sentido para o seu planejamento. Beleza. E aí, eu vi aqui que tem um recurso chamado Table. Talvez seja o recurso que a gente pode usar para
criar a nossa tabelinha. Vamos ver o que teria nesse recurso table, se aqui a gente tem alguma informação. Enviar cartões, criar cartões, vamos ver se tem os controles aqui. Aqui não fala controles e... Lembrando, os controles que a gente tem para o Power Apps, eles não são os mesmos, completamente os mesmos que a gente tem para o Cards. Então, o Cards ele tem muito menos recursos. Vocês viram ali que não tem galeria, por exemplo. Vamos ver como que funciona a tabela. Então, é legal ver a documentação dos controles e das fórmulas na documentação oficial aqui dos cartões, dos Adaptive Cards. Porque se você for na documentação do Power Apps e do Power FX tradicional, você não vai achar tudo. Então, a gente tem essa tabela aqui, apresentar dados tabulares, qualquer informação estruturada, em linhas e colunas. Propriedade da coluna, propriedade da linha da tabela. E célula da tabela, beleza. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Essa tabela, ela não tem dados diretos. Tem uma linha de exemplo aqui e tem colunas. Deixa eu ver, dá pra gente colocar repeat for every. Eu acho que esse repeat for every é quando a gente coloca as linhas para elas serem repetidas com base numa coleção. Vamos fazer um teste. Nome. Teste. Vou colocar um outro nome. Teste 2. Vamos testar se isso faz sentido. Nessa linha aqui, vamos ver, table cell. Propriedade da coluna, table, linha da tabela, célula da tabela. Eu vou fazer uma coisa que eu geralmente faço, eu dificilmente vejo documentação em português, porque na hora que a gente vai usar, o meu ambiente que está todo em inglês já ficaria difícil de saber pelas propriedades. Ó. Então, o table cell tem o bleed, pad, então é espaçamento, background image, divider, não tem o conteúdo. Então eu estou imaginando que a gente tem que colocar um label aqui dentro, e aí no label a gente vai colocar qual que é o texto que vem. Vamos ver, desse item.nome, beleza. Vamos ver se faz sentido isso. Save and play. Teoricamente ali o que eu fiz foi coloquei uma tabela, nessa tabela eu coloquei um array de conteúdos, esses conteúdos eu coloquei dois itens, um item teste, um item teste 2 dentro da propriedade nome, e eu mandei a propriedade nome aparecer. Vamos ver se vai fazer, se vai aparecer do jeito que a gente está imaginando. Legal. Apareceu duas linhazinhas, só que ele apareceu primeiro como cabeçalho, eu não vou querer isso. Então, beleza. Legal, tá mais ou menos do jeito que a gente imaginava. Só que eu gostaria que a primeira linha não fosse cabeçalho. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui de configuração de layout. Eu vou apagar essas outras duas aqui, porque pra gente não... Spacing default, original, style. Vamos ver. ênfase, ele dá uma linhazinha, good, ele deixa verdinho, accent deixa azulzinho. Não vou querer com nenhum layout não. Esse label aqui, table cell, vamos ver se tem mais alguma configuração. Não tem muita configuração não, na verdade. É bem limitadinho os recursos que a gente tem. Right to left, style. Vai ser default mesmo. Agora eu queria dividir essa tabela. Deixa eu grid lines aqui. Eu tenho quantas colunas são. Quero uma coluna só. Então, só uma coluna. Legal. Então, se a gente quiser colocar colunas, a gente vem por aqui. Boa. Tem o style, spacing, beleza. Dividerzinho para colocar. Deixa eu grid lines para mostrar as linhas. Como que a gente tira o layout desse cara?
weight default, font type default, que aqui o que ele está fazendo, ele está colocando a primeira linha como cabeçalho. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar na segunda aqui, e na primeira a gente coloca um label e a gente chama de nome da atividade. E aí ela a gente deixa em negrito, vamos ver como que vai. Vocês viram que tem a opção de autosave ali, que seria até mais interessantinho. Vamos ver como que ficou agora. Name is invalid. É porque eu não coloquei entre aspas isso aqui. Ou coloquei. Por que que ele está reclamando? This item. Ah, ele quebrou aqui, ó. Então, vou dar esse repeat aqui. Então tem que ficar ligado aí, porque o repeat é por linha. Dá para fazer o repeat por tabela também, mas aí eu acho que ele vai repetir o cabeçalho também. Eu não quero que ele repita o cabeçalho. Então agora eu vou ter o thisItem.nome aqui, legal. Então, ó, no table row eu tenho repeat for every. Esse repeat for every é a sua informação. Então, imagine que depois o que a gente pode fazer? Posso tentar pegar isso de uma tabela. Tem uma tabela de tarefas e atividades, eu conecto nela. Por enquanto a gente está fazendo na mão mesmo aqui, porque é mais para a gente testar. Vamos ver como que vai funcionar agora. Beleza, nome da atividade, teste 2. Legal. E aí, o que a gente poderia fazer é colocar uma segunda coluna. Vamos ver se dá para a gente fazer isso. Para a gente ter um botãozinho. Aqui eu queria que essa linha fosse... Será que a gente consegue? Dar merge. Acho que a gente não consegue dar merge não, hein? Tá. Mas beleza. Vamos colocar aqui um botãozinho. Eu queria ter um botãozinho para ele falar... Não, vou colocar um drop down. Aqui. Que vai ser o valor. Vamos ver se tem como a gente colocar as opções. Choices, beleza, ele vai me dar quais opções. A opção 1 é concordo, e a opção 2 é se discordo. Porque daí a gente pode fazer um esquema para ele poder falar se ele concorda ou discorda com aquela atividade. Douglas, pergunta do Lucas. E só dá para enviar o cartão por link? Seria legal se desse para escolher um grupo e enviar para esses usuários. Eu não sei, para falar a verdade, viu? Eu não cheguei nessa parte da documentação que é o de envio. Vamos ver aqui. Mas eu estava vendo, a opção que eu queria testar é essa opção de testar com o envio do Flow, porque com o envio do Flow, eu imagino que dê para a gente mandar num grupo, ó. Igual dá para a gente mandar para um canal, mas está em preview ainda. Então, ó, você enviar o cartão para um usuário, para um chat ou canal. Então, eu acho que para um grupo de usuários, um grupo de conversa, talvez não, mas para um chat, para um canal daria, então daria para mandar para o time inteiro. No nosso exemplo aqui, eu estou tentando fazer para uma pessoa só. Mas eu imagino que dê para fazer sim. Viu? Boa. Mas na hora que a gente chegar ali, ó, a gente dá uma olhada, ó, Lucas, nessa parte de enviar. Mas ó, legal, dá pra gente colocar um botãozinho aqui de concordo e discordo. Vamos ver se dá pra gente colocar uma opção padrão. Multiple selection, não quero multiple selection. Obrigatório, quero que seja obrigatório. Por favor, selecione o valor. Não tem opção de padrão não, viu? Ou será que se eu colocar aqui no value choice 1, ele já vai deixar?
Beleza. Então já dá para deixar o concordo. Vamos mudar aqui para ficar melhor. Concordo. Discordo. E aí vamos deixar o valor padrão como concordo. Concordo. Beleza. Então já fizemos um negocinho para ter isso aqui por padrão. Então por padrão vai vir tudo concordo, tem que vir tudo concordo, eu posso discordar. Legal. Talvez dê pra gente fazer regra. Será que dá pra gente fazer regra? Não, não tem cor nenhuma aqui não. Queria fazer uma corzinha aqui em si. E eu imagino que dê pra fazer ações também, né? A gente vai ter que ver isso, vamos ter que estudar isso também juntos para ver como que a gente vai setar o valor. Porque deve ter alguma ação de set, por exemplo, quando o valor é alterado. É o que eu imagino. Vamos colocar aqui design cards, controls, ou só nos botões que tem ação, será? Se só no botão tiver ação vai ser triste. É, só no botão aparentemente, hein? Será que não vai ter ação no drop-down? Valor, choices, multiple selection. Não tem ação no drop-down, hein? Triste isso aqui em show n. Tá, daí eu teria que fazer então um botãozinho aqui de ação. A gente pode colocar um botão aqui de enviar. E aí a gente pode colocar. Vamos setar uma variável aqui, var resultado. O que dá pra gente fazer no botão? Eu acho que caiu. Show screen Então, run perfect. Mas acho que esse negócio do botão dá pra gente deixar na semana que vem. Eu vou dar uma olhada nisso antes pra gente ver. Mas aqui o que eu tô querendo fazer é na hora que a gente clicar em enviar, ele pegar as informações, quais as opções a gente selecionou e salvar numa tabela. Mas legal, a gente já conseguiu fazer o layoutzinho. Vou colocar um pouquinho mais de dados aqui só para a gente poder ver. Atividade de desenvolvimento da tela 1. Testes da funcionalidade 02. Vamos copiar esse cara aqui. Vamos colocar deploy da sprint 3. Beleza. Vamos rodar. E aí eu quero ver como que isso fica no Teams, que a gente ainda não fez esse teste. A gente pode clicar aqui em Send em Teams. E aí, beleza. O que ele vai fazer aqui se a gente der um Send em Teams? Ele vai fazer eu abrir o aplicativo, então vamos adicionar o aplicativo do Power Apps aqui. Se eu ainda não tiver, acho que eu não tenho não. Tenho sim. Beleza. Select search, select the arrow. Será que vai ser só eu copiar ele e mandar para alguém? É possível, é possível, é possível.
Não é possível. Vamos ver. Acho que não é isso não, hein? Tem algum outro usuário nesse ambiente? Tem. Ah, pior que é. Só mandar o link mesmo. Se deu algum erro, deve ser por causa desse usuário ser usuário de teste. Mas ficou bonitinho até, hein? Provavelmente tem que ter acesso também ao Power Apps, né, Dux? É. Ah, agora mandou. Acho que foi só. Tinha que adicionar o app naquele chat ali. Agora ele mandou. Legal. Provavelmente depois que enviar, dá pra gente setar uma variável, setou uma variável, ó, a mensagem foi enviada de volta pro app. Então dá pra gente setar alguma variável, setou a variável, troca esse cardzinho para um obrigado pela mensagem, obrigado pela resposta, ou qualquer coisa do tipo. Mas legal, interessante. Com certeza mandar pelo Flow é muito mais interessante do que a gente mandar desse jeito aqui, porque desse jeito aqui eu teria que ficar criando o card na mão, copiando o link e mandando para alguém. Então concordo com o que você comentou lá no começo, Lucas. Acho que o legal seria a gente não fazer, a gente fazer pelo Power Automate, que daí dá pra gente fazer semana que vem. Então, ó, legal, a gente conseguiu criar um layoutzinho, e eu acho que essa ideia é promissora, hein? Essa ideia é promissora. Dá pra gente fazer pegar esses dados de tarefas que estão planejadas para semana que vem, para nossa equipe, monta as roles bonitinhas, e aí o enviar, eu estou imaginando que dê para a gente salvar essa informação em algum lugar para a gente usar de alguma forma. Seja até, de repente, mandou a informação de volta, o nosso Power Automate pega e aí trata. Porque, na prática, o que eu preciso aqui, se for colocar no meu dia a dia, eu só preciso de uma resposta falando, não, o Renato confirmou e falou que essa tarefa aqui ou esse projeto aqui, para ele não faz sentido. Aí eu já me organizo aqui, eu faço meu trabalho manual. É só para eu evitar ter que ficar falando. Isso aqui já toda quarta-feira, 4 horas da tarde, manda essa mensagem, já fica esperando e por aí vai. Então acho que dá para a gente fazer bastante coisa com os cardzinhos. E aí semana que vem a gente continua brincando com esse cenário aqui. A gente vai continuar com esse cenário específico que a gente está testando aqui, beleza?